Olá, muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho sobre hipotireoidismo. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo que é as propriedades da tireoide, como que a gente pode contribuir para a saúde dela. Enquanto o pessoal vai entrando, todos bem-vindos. Deixa eu só checar o áudio aqui se está pegando do fone. Vamos lá então. Alô, Paulinha. Vamos lá, pessoal. Bem-vindo, Nathalie. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como preservar a saúde da nossa tireoide. A minha ideia é poder dar instrumentos para vocês, dar possibilidades de manter a saúde dessa glândula mais que especial, fundamental para várias funções do nosso corpo. Tá bem? Enquanto eu vou checando aqui a parte de vídeo e áudio. Se tiver tudo funcionando bem, se possível, me confirme, tá? E se der algum problema, também peço que vocês me avisem. Bom, é com muita satisfação que a gente vai conversar hoje, então, sobre essa questão do equilíbrio hormonal, mais focado na glândula tireoide, uma das glândulas que possuímos, e ressaltando que adoro trabalhar com prevenção, apesar de que a maior parte das pessoas que me procuram já estão com um desequilíbrio, mas a prevenção é a melhor medicina. Quando prevenimos, poupamos nosso corpo de fazer o processo do adoecimento, fica um tanto quanto mais fácil de poder retornar à nossa natureza sadia, entendendo quais são os fatores que levam ao desequilíbrio, tá bem? Bom, só me confirme então se está tudo bem, áudio e vídeo, viu? Assim eu posso ficar mais tranquilo, qualquer eventualidade avise-me, tá bom? Aqui vamos falar justamente deste tema, vou compartilhar esse vídeo em outras redes, então para quem não conhece meu canal no YouTube, super convido a visitar também. Vocês vão encontrar ou pelo meu nome, Dr. Lincoln Hashimoto, ou como A Melhor Medicina. Melhor Medicina, humildemente eu digo, por quê? Porque eu trabalho muito a prevenção, a conscientização. O compartilhar, o entendimento dessas informações, dos conhecimentos, nos faz mudar hábitos e plantarmos uma saúde próspera. Bom, além, então, eu tenho meu Instagram, para vocês estarem visitando com dicas, receitas, entre outras inúmeras informações, que de grão em grão a gente vai se construindo, afinal a gente aprender com essas informações que chegam até nós é algo muito valioso, não só esperar que algo aconteça de ruim com a nossa saúde ou ter de passar uma consulta, às vezes a gente pode já ir, poxa, eu faço aquilo errado, faço aquilo certo, vamos melhorar isso. Então a minha ideia é isso, e por essas fontes, pelas redes sociais eu tenho feito bastante desse compartilhamento. Então tem o meu Instagram, Facebook, o canal do YouTube, tá? Como A Melhor Medicina, e também meu site, que é amelhormedicina.com.br. Bom, hoje eu queria falar então para vocês sobre o hipotireoidismo e como que o estilo da vida pode influenciar positivamente ou negativamente na nossa saúde. Bom, lembre-se sempre que preservar a saúde, cuidar da saúde é o melhor que a gente pode fazer hoje, agora. E não esperar aparecer os sintomas, as alterações, certo? Comece hoje, seja sábio desde já. Problemas da tireoide é algo muito comum que chega para nós médicos, tá? E às vezes as pessoas chegam com sintomas inespecíficos, nem sabem que estão já com uma alteração da tireoide e às vezes estão simplesmente achando que estão, por exemplo, cansadas, que tem um funcionamento intestinal errado, tá? É claro que eu vou estar focando minha abordagem hoje com relação à tireoide, as propriedades dela, as características dela, mas vale sempre a gente reconhecer o ser humano como um todo. Às vezes a gente tem alguma alteração que na verdade
A gota d'água ali que o corpo está nos mostrando, na verdade, é uma somatória de vários desequilíbrios que a gente está sustentando. Alimentar, emocional, a gente vai passar por alguns desses. Mas lembre-se que o nosso corpo ele é uma combinação de todos esses aspectos, a favor ou contrário da nossa saúde. E além dessa questão que a gente pode ressaltar da tireoide, vale a pena vocês também observarem que muito do que eu irei dizer, não tome cuidado, né, para não sair já tomando algumas atitudes, alguns movimentos sozinhos, né? Às vezes as pessoas já querem se automedicar, se autodiagnosticar e tome muito cuidado, tá? Alterações de medicação, suspensão de medicações, é sempre importante estarem sendo bem assistidas para não ter nenhum erro, tá bom? Então, as pessoas chegam sim no consultório às vezes com queixas inespecíficas. Vocês vão entender logo adiante. Vou dar exemplos, sinais, sintomas que as pessoas nos trazem e, na verdade, o problema é na hora que você vai lá para fechar o diagnóstico, utilizando de recursos específicos, você fala, não, o problema está, no caso como hoje, é tireoide. Está funcionando para baixo, a menos do que deveria, ou acima. Tá bem? Bom, então, para vocês começarem a entender o que é essa tireoide, né, qual é a função dela, então é uma glândulazinha que a gente tem, fica nessa região, tá? Abaixo da laringe, tem um desenho aqui de um escudinho ou de uma borboleta, depende de como as pessoas, né, representam, mas ela é uma glândulazinha que fica bem aqui. E ela tem uma função de influenciar o nosso metabolismo do corpo todo, tá? Então, ela funcionando normalmente, ela vai estimular, vai manter todo o nosso corpo funcionando. Sistema nervoso central, cardíaco, respiratório, digestivo, reprodutor, né, geniturinário. E se ela estiver funcionando excessivamente, onde teríamos um quadro, por exemplo, de um hipertireoidismo, né, tireoide hiper, funcionando acima, você tem todos esses fatores sendo acelerados. E o oposto também, se você tem um quadro de hipotireoidismo, você tem a sua tireoide funcionando abaixo do que ela deveria. Então você tem esse desaceleramento, você tem uma lentificação dos metabolismos, certo? Esse é o raciocínio inicial, porque a boa parte dos sinais e sintomas que um desequilíbrio da tireoide vai nos trazer é justamente influenciando o nosso corpo para mais ou para menos. A grande parte dos desequilíbrios de tireoide estão relacionados à hipofunção, à diminuição, como o hipotireoidismo, tema do nosso bate-papo, justamente por essa prevalência, tá? E além dessa questão que a gente tem, né, de desequilíbrios de tireoide, elas também podem ter causas diferentes, como doenças autoimunes, a famosa tireoidite Hashimoto, que é um processo onde o corpo ataca o próprio corpo, e é a maior parte dos casos de hipotireoidismo. E tem também casos de simplesmente uma diminuição da função tireoidiana. Então, a minha ideia aqui que eu estava passando para vocês é entender esses aspectos que faz com que a tireoide funcione mal, o que faz com que o corpo se torne mais inflamado, como entender que ela está funcionando mal, como talvez interpretar o exame com uma maior rigorosidade. E também quero compartilhar com vocês como vocês podem fazer em casa uma aferição que eu vou explicar mais adiante para avaliar indiretamente se está tudo bem com a sua tireoide, tá bom? Então vamos lá. Então a tireoide, ela, como eu disse, ela vai estimular o metabolismo, tá? Então uma pessoa que tem um funcionamento, para ficar mais claro para vocês, um funcionamento exacerbado da tireoide, um hipertireoidismo, o seu corpo, ao invés de ela trabalhar numa taxa basal, vamos supor lá, X, ela trabalha 2 vezes mais. O corpo pode dobrar a função dela e a função do nosso corpo pode ficar totalmente acelerada. Então a tireoide, ela pode, no caso de hipertireoidismo, pode chegar a trabalhar da forma dobrada. No hipotireoidismo, você pode ter uma redução desse funcionamento em até 50% a 60%. Talvez por uma defesa do corpo, ela não pare completamente. Mas esse é o raciocínio. Então, olha só como que esse hormônio é fundamental para controlar o nosso corpo todo. É através da tireoide que você vai ter, por exemplo, a influência das gorduras sanguíneas. Então, se você aumenta, você tem um consumo maior das gorduras. Se você diminui a função da tireoide, você tem um maior acúmulo de gorduras sanguíneas. Por isso que associa maior acúmulo de gorduras nos vasos e artérias de pessoas com hipotireoidismo. Existe uma tendência. O mesmo ocorre para quando a gente fala dos carboidratos.
Os carboidratos, para quem tem uma tireoide funcionando excessivamente, você tem um maior consumo. Por isso você tem uma tendência a pessoa ser mais magra, né? Enquanto uma pessoa com hipotireoidismo, você tem uma tendência aos carboidratos sobrarem, porque você está com metabolismo lento, tá? Agora, aquela velha história que o pessoal adora culpar o ganho de peso, como por exemplo, estou engordando, ganhando peso, é minha tireoide, culpa da tireoide. Isso está caindo por terra já, tá? Já tem muitos estudos falando que não. A pessoa sim tem um consumo menor de carboidrato, de gordura e proteína, o metabolismo quando está sobre um déficit do hormônio tiroidiano, porém é o excesso alimentar que é a principal causa mesmo associada ao sedentarismo, outras questões, tá bom? Então vamos lá, não pode querer culpar a tireoide por ganho de peso, como regra geral, pode influenciar sim, mas é pouco, tá? Bom, então a pessoa que tem a tireoide funcionando um pouquinho, ela tem mais o que? A sensação, se o metabolismo vai ficar mais baixo, o corpo tende a ficar um pouco mais frio, a ter mais sensibilidade às temperaturas frias. Já uma pessoa com hipertireoidismo vai ter um corpo mais aquecido, geralmente sente mais calor, tá? Ocorre uma tendência, né? Lembra que eu falei, metabolismo acelerado para tudo. Vamos facilitar o entendimento, tá? Então, em termos do coração, ele vai estar batendo mais rápido. Você pega lá o pulso da pessoa, faz a ausculto cardíaco, tem uma tendência para uma frequência cardíaca mais rápida, diferente do hipotireoidismo. Em alguns casos, a pessoa mantém uma respiração um pouquinho mais acelerada. Também é muito comum em casos de hipertireoidismo, né, tirotoxicose, enfim, o excesso do hormônio tireoidiano, a pessoa tem um tremor fino, é diferente do Parkinson, a pessoa tem aquele tremor fino. Outra característica comum de quem tem hipertireoidismo é aquela exoftalmia, que é quando os olhos ficam saltados para fora, você tem essa protusão do globo ocular, a retração da pálpebra, é aquela pessoa que fica com os olhos bem abertos, com dificuldade até de ocorrer o fechamento dos olhos. Aí são sinais e sintomas que a gente observa que se somam aos exames, tá bem? Bom, outra característica que vai influenciar também o funcionamento do nosso corpo todo, a tireoide, vai influenciar o trato gastrointestinal. Então, pessoas que têm o hipotireoidismo tendem a ter um intestino mais lento, né? Tende a ter mais constipação, enquanto o hipertireoidismo vai estimular, vai favorecer o intestino mais rápido, talvez até a diarreia, tá? Então, quando a gente fala nos aspectos do sistema nervoso central, uma pessoa com hipotireoidismo, se é tudo acelerado, tende à ansiedade, tende a ter insônia. Entretanto, apesar de estar com insônia, é uma pessoa que tem cansaço, porque consome muito o músculo, a musculatura, etc. não acompanha. Já no hipotireoidismo, a pessoa tende a ter sonolência excessiva, às vezes por 12, 14 horas no dia. É aquele caso da pessoa que chega no almoço e já acabou a energia. E ela está necessitando descansar. É uma característica que pode estar vindo no conjunto todo. São pessoas com hipotireoidismo que têm aquela tendência a ter aquela fala mais lenta, pastosa, que a gente fala. Pessoas que têm um metabolismo todo lento, isso vai refletir em todo o corpo, na movimentação. Tá legal? Então essa é a ideia. Lembre-se de tireoide igual a movimento das nossas fisiologias de maneira geral. Tá? Tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, crise de enxaqueca e o problema, na verdade, é uma disfunção da tireoide. Por isso que tem que avaliar o ser como um todo sempre, independente da doença de base. Bom, então para vocês entenderem um pouquinho, a minha ideia não é entrar na fisiologia, que a gente poderia ficar horas aqui falando funcionamento, mas eu acho muito legal, porque para mim faz muito sentido a maneira como funciona o sistema endócrino do nosso corpo. E foi até algo que eu fui estudar um pouco mais durante a faculdade, fiz meu estágio complementar nessa área, por entender que fechar os ciclos mesmo, o entendimento. Então, por exemplo, quando a gente tem uma das maneiras até que a gente vai entender lá na interpretação dos exames, é o que? Uma pessoa que tem um hipotireoidismo, o que acontece? Você tem uma produção final dos hormônios tireoidianos mais baixa. E lá no cérebro, onde detecta essa queda no hipotálamo, ele vê essa queda do hormônio tireoidiano, ele faz o que? Ele aumenta o seu neurotransmissor, que é o TRH, tá? O hormônio liberador de tireotropina,
ele detecta a queda do hormônio circulante, ele fala assim, olha, ó, eu recebi aqui, glândula, vamos lá. Aí ele ou avisa a hipófise, porque é uma glândulazinha que fica ali no centro do nosso cérebro. Ela, por sua vez, vai liberar o TSH. Então, TSH, que é o hormônio, né, estimulante da tireoide, o hormônio tirotrófico, que vai, por sua vez, lá na glândula falar assim, ei, produz aí o hormônio tiroidiano, o T3 e o T4. O T4, o nome que a gente dá é tiroxina, e o T3 é triidotirosina, tá bom? Só para vocês irem familiarizando. Então é muito perfeito. Caiu esse hormônio circulante no sangue, o hipotálamo detecta. Então ele aumenta. Essa é a interpretação desses exames que ele vai falar para a gente assim, olha, está caminhando para o hipotiroidismo, está em hipertiroidismo. Vou citar o exemplo oposto agora. Está com excesso de hormônio tiroidiano, estamos num quadro de hipertiroidismo. Então está circulando muito, o hipotálamo detecta e fala assim, opa, para de produzir. Então ele para de liberar o hormônio que vai estimular o TSH a liberar, por sua vez, o hormônio TSH que estimula a produção do T4 e T3. Então é hipotálamo, hipófise, glândula tireoide. É o hormônio TRH que libera, é o TSH que libera, é o T3 e o T4. Então ele se comunica o tempo todo, de acordo com o que está circulando. Lembrando que o cérebro vai dar o comando para a tireoide produzir, se estiver faltando. Se estiver em excesso, ele vai parar de estimular a glândula a produzir. É bem simples, é uma delícia estudar isso quando você aprofunda em todas as questões endócrinas, tá? É o que a gente chama de feedback. Aumenta um, abaixa o outro, é uma balancinha. E é assim que a gente interpreta nos exames, tá bem? Bom, dito isso, a gente tem alguns intermediários nesse processo aí para produzir propriamente o hormônio tiroidiano. E aí você já vai começar a entender o quanto é importante termos esses elementos que eu vou citar agora no nosso corpo para poder funcionar, para ter a glândula tireoide funcionando no seu maior potencial, da forma como ela deve funcionar. Que seria o que? Por exemplo, primeiro a gente vai precisar, uma das substâncias que a gente precisa é o iodo. Tá bom? Ele precisa estar presente no nosso corpo para poder fazer algumas conversões com o auxílio de outros cofatores e enzimas e, por fim, pegar lá um aminoácido que está dentro da tiroglobulina, o aminoácido chama tirosina, e com esse iodo, né, oxidado, ele vai lá fazer a quebra e formar a monoiodotirosina e a diiodotirosina, que são eles que vão formar o T3 e T4. Tá? Então vamos só imaginando, você precisa ter o iodo, que é fundamental para fazer essa conversão, você precisa ter o selênio, que vai participar nessa ação enzimática para produzir o hormônio tiroidiano. E aí, será que a gente consome a quantidade de iodo na quantidade mínima recomendada? Essa quantidade, inclusive, é algo muito antigo que foi sugerido nos estudos lá e passaram a aceitar aquilo daquela forma, sem aprofundar. De que forma? Se há necessidade de uma dosagem maior ou não. Muito comumente se utilizam a suplementação de iodo na forma de Lugol, talvez você já tenha escutado, tá? Então, é muito importante a gente dar essa atenção quando a gente entende, de certa forma, a complexidade do nosso corpo, para a gente poder respeitar ao ponto de falar assim, poxa, eu banalizo, eu como qualquer coisa e ele que se vira. Só que ele que se vira, às vezes está custando talvez uma hipofunção da tireoide. Está talvez influenciando você a gerar um processo inflamatório que vai atrapalhar, vai atacar talvez a sua própria tireoide. E é aí onde eu quero chegar, a importância desse cuidado de todo o corpo, dos seus hábitos de vida, da sua alimentação. Exatamente, né, Patrícia? Essa questão da tireoidite Hashimoto, ela é uma hipofunção da tireoide. É um caso de hipotireoidismo autoimune. Então, por N razões, o corpo passou a produzir anticorpos que atacam a glândula tireoide, ou o que é produzido ali. Entendeu? Então, é um caso delicado, né? Por que o corpo passou a produzir isso? Faltou algum elemento? Você estimulou seu corpo a ficar hiperreativo? Uma inflamação que possa ter favorecido? Quantos casos de processos alérgicos,
A pessoa, quando está em harmonia, não tem processo alérgico, não tem aquele corpo hiperreativo. E quando ela tem um corpo, né, intoxicado, que já está ali aquela gota d'água, aquele mesmo produto, substância que não estava desencadeando, que ela estava tendo contato, não estava desenvolvendo, uma doença passa a desenvolver. E aquilo ali cicla durante a vida da pessoa. Tem vários casos de pessoas, poderia estar vários exemplos. Então, para entender o quê? Que conforme estamos mantendo nossa saúde geral, isso vai resultar em processos de doença ou de saúde. Então vale a pena a gente cuidar. Lembre-se sempre desse caminho. Um corpo menos irritado, menos inflamado, com todos os nutrientes que ele precisa, ele vai funcionar melhor. E às vezes uma falta por exemplo, de um iodo, que é fundamental nesse processo de metabolização para chegar na produção propriamente do iodo, do hormônio tiroidiano da sua forma ativa, vai precisar que esteja presente. Se não, sua falta vai causar o que a gente chama, talvez você já escutado falar, do bócio. O bócio é aquele aumento, aquele pescoço fica inchadão. O que ele é? Nada mais é que, uma grande parte dos casos, justamente a falta do iodo. Foi daí que surgiu a introdução da obrigatoriedade de acrescentar iodo no sal, por exemplo. É inclusive uma das fontes que podemos recomendar, certo? Então o bócio, talvez você já tenha observado, aquele aumento, né, imenso. Então a falta de iodo causa vários problemas, esse é um deles, tá bom? Eu vou detalhar um pouquinho mais adiante a importância do iodo para o nosso corpo. E aí vem a questão, né? Tudo bem, a gente entendeu que você tem toda essa fisiologia, tem vários neurotransmissores envolvidos nos sinais que vão passando de hipotálamo e hipófise para chegar na glândula tireoide, e os cofatores, as enzimas, minerais que participam. Então a gente tem que dar esse cuidado para todos, o tempo todo, tá? Só que aí muitas vezes a gente tem alguns problemas. Por exemplo, se não bastasse a questão da ingesta, falando especificamente, por exemplo, desses receptores do iodo, que eles são os hormônios, eles são como sinalizadores, tá? E eles funcionam como? Conectando com receptores. Olha, ele circula lá, tem hormônios que atuam locais e tem hormônios que atuam no corpo todo, tá bem? E aí, você entendendo essa fisiologia, que ele vai estar circulando, vai lá numa célula, vai conectar onde é o local dele para fazer ligar e desligar uma função, isso também a gente pode fazer uma analogia de como funciona substâncias que também estão circulando no nosso corpo e vão também conectar com receptores deles. Um exemplo é o iodo. Por que eu estou falando da importância do iodo? Porque lá na tabela periódica a gente tem, na coluna dos halogênios, a gente tem outras substâncias que competem por esses receptores também. E aí vem o problema. Primeiro, quem são esses aí? É o flúor, é o bromo, é o cloro. E a gente tem contato com essas substâncias. Só que eles atrapalham o funcionamento normal, ideal dessa acoplagem que seria no local do iodo. Então, por exemplo, quando vocês avaliam ali, falando especificamente, né, do flúor. Flúor tem na pasta de dente, tem na água. E aí? Será que isso não está atrapalhando o nosso corpo? Outra questão, o cloro, mais uma vez, tem na água. Se a pessoa frequenta piscinas, na sauna, vapor, você tem, né, ele é volátil. Então talvez o contato está maior que deveria com o cloro. O bromo ele está presente em farináceos. Então se você come pães, produtos que contenham, né, na sua composição, você vai estar, mais uma vez, proporcionando ao seu corpo essas substâncias que irão atrapalhar o funcionamento tiroidiano normal, natural, ideal. Se não bastasse essa competição ali desses transportadores, o iodo vai estar competindo com esses outros que eu citei, bromo, cloro, flúor, tem também a questão dos disruptores endocrinológicos, que são substâncias que mais uma vez atrapalham esse funcionamento hormonal do nosso corpo. E se estamos falando, por exemplo, da glândula tireoide, ela propriamente, esses hormônios que deveriam ser ativar aquele mecanismo que eu citei de chave e fechadura, de ir lá na célula, conectar no receptor e fazer
dar o sinal para a célula, faz aquilo, né? Que essa é a função dos hormônios, né? No caso da glândula tireoide, estimular o metabolismo. Acelerar ou não, tudo aquilo que eu citei, trato gastrointestinal, energia, metabolização de carboidratos, proteínas e gorduras, então é isso que a gente está falando, ele vai fazer esse liga e desliga o tempo todo, os hormônios, ok? Bom, e aí se a gente fala então de disruptores endocrinológicos que atrapalham esse funcionamento normal, quais que a gente poderia citar? Alguém tem algum palpite? Vou citar alguns, se vocês lembrarem de algum outro, pode compartilhar aqui, pode escrever aqui embaixo que a gente bate esse papo em relação a isso. Faço questão de ir compartilhando com vocês, podem deixando as perguntas, tá? Que eu procuro responder assim que possível. Principalmente se estiver no contexto aí do raciocínio. Bom, aí então quando a gente fala em disruptores endocrinológicos, a gente está falando, por exemplo, de quê? Radiação. Agrotóxicos fazem isso. Então algumas pessoas podem estar com algumas disfunções endocrinológicas, e é por quê? Porque o agrotóxico, aquele químico ali, está atrapalhando essa conexão do hormônio com o receptor para sinalizar e entrar e desenvolver uma função. Um outro muito comum é o bisfenol A. Alguns de vocês talvez estejam já familiarizados nessa substância. Eu já escrevi um artigo há algum tempo, está no meu site, é só entrar lá, melhormedicina.com, digita lá no local de pesquisa, digita assim, bisfenol. Lá eu explico mais detalhado que eu vou falar agora aqui por cima, tá? Então, o bisfenol, ele nada mais é que uma substância química orgânica, tá? E ela constitui uma unidade básica de polímeros. É um revestimento de alto desempenho, altamente utilizado pela indústria. Então, assim, você encontra muitas vezes em forma de plástico, policarbonatos, tá? Resinas epóxi. Alguns exemplos de alguns produtos que você vai ter ali, né? Ou esse bisfenol A. Vou citar alguns exemplos, tá bem? Vamos lá. Em discos, né, em DVDs, é muito comum encontrar, computadores, eletrodomésticos, revestimento interno de latas, né, que acondiciona alimentos, para quê? Para evitar a ferrugem, para prevenir contaminação externa. Papéis que são termossensíveis, sabe? Aqueles papéis que são, conforme vai sendo a impressão, aquela impressão pelo calor, cuidado, pode ter bisfenol A. E é um disruptor endócrino, ele favorece, tem estudos sugerindo, associando essa substância com câncer, tá? Ele é pró-cancerígeno. Além disso, pode encontrar também em brinquedos, talheres, e por incrível que pareça, olha só, até 2012, ou melhor, de 2012 em diante, ficou proibido no Brasil a presença do bisfenol A em mamadeiras, visto a noção que não é algo bem-vindo. Então, já que eu estou falando um pouquinho desse bisfenol A, que é um disruptor endócrino, lembrar de começa a trocar na medida do possível todo o recipiente que contém plástico, fica atento a isso, troca por vidro, por porcelana, fica atento àquele plástico filme que as pessoas utilizam para cobrir, né, os alimentos. Embalagem de plástico tem lá um símbolozinho com o número de reciclagem 3 e 7, tem uma tendência, eles podem conter esse bisfenol A na sua composição. Então, muito cuidado ao aquecer, ao resfriar, ao congelar um alimento nessas vasilhas que tem um contato com essa substância, porque favorece a contaminação dos alimentos. Então, evitem o máximo que puder. Nós já estamos aqui abordando tanto a questão endócrina, como também parte de defesa, imunidade, câncer, tá? Então, vale a pena ter este cuidado. São mudanças simples, viu? Como eu disse já, então a gente citou esses disruptores endocrinológicos, como no caso, né, o bisfenol A, a radiação, agrotóxicos. Citei também aqueles que competem pelo receptor, que seria do iodo, que é um caso dos vilõezinhos aí, bromo, cloro, flúor. Fiquem atentos às substâncias, tá? Ao contato. Então esses são alguns que a gente pode, então, estou tendo contato? Não estou? Está em excesso ou não está? É algo para se avaliar. Será que vale a pena colocar um filtro de água no chuveiro? E a água que a gente consome? Tá bom? Fica aí a reflexão para vocês. Algo que também vai influenciar no funcionamento da sua tireoide. Então, como que esse bendito estilo de vida que a gente muitas vezes não para pensar se estamos no caminho certo ou não, o quanto ele pode influenciar? Olha só, mais uma outra dica. Já escutaram falar do cortisol, certo? Que é um hormônio que a gente fala que é de fuga e luta. É o hormônio do estresse. É o hormônio do despertar da manhã.
é algo bem-vindo, mas quando em equilíbrio. Ele em excesso, o que ele vai causar? Ele vai influenciar a funcionamento daqueles outros hormôniozinhos que eu falei. Então os estudos estão sugerindo essa influência, atrapalhando o funcionamento normal do TRH, do TSH, que eles estão totalmente correlacionados à liberação produção do hormônio tiroidiano. Tá? E essa comunicação falha, né? Essa alteração devido a por exemplo, um cortisol que está o tempo todo no limite, pessoas que vivem estressadas, por exemplo, pode chegar no momento a atrapalhar o funcionamento da tireoide. Você tem um hipotireoidismo secundário, um problema das adrenais, que são as glândulas responsáveis pela liberação do cortisol. Então, reflita, anda muito estressado, anda trabalhando excessivamente? Eu sempre recomendo um equilíbrio nesses aspectos. Se está trabalhando em excesso, é um sinalzinho de alerta para a gente reavaliar, tá? Lembra que às vezes aquela acelerada que a gente dá hoje na vida vai ter um preço lá no futuro para a gente ter que voltar para um desaceleramento, às vezes excessivamente, além do que a gente gostaria. Por quê? Porque já gastou a pilha que teria para vários anos de vida, uma saúde maior. Então, pessoas que passam noites em claro, então são vários fatores ali que você vai somando que acabam por causar esses problemas na tireoide também. Eu recomendo, eu já fiz uma outra live conversando sobre slow living, né? Uma maneira de viver com mais calma. Tudo tende a fluir melhor quando estamos sem ansiedade, sem agitação. Qualquer coisa que façamos num estado de harmonia, de paz, sem estar acelerados, os resultados são melhores. Faça um teste, viu? Comece a observar. Tudo aquilo que você corre para te chegar em algum resultado, provavelmente vai ser necessário um momento de espera, de pausa em algum momento ali, para você entender que a vida quer que a gente faça as coisas com calma, tá bom? Então, além da questão da glândula tireoide que vai sair melhor, funcionar melhor, sem cortisol excessivo, as suas glândulas adrenais vão durar mais tempo, menos chance de você exaurir suas adrenais. Além disso, você também tem a questão que vai influenciar em todos os seus relacionamentos, vai ter mais calma, o que você fizer você vai fazer mais bem feito, ok? Bom, então lembre-se disso, cortisol vai atrapalhar também a função da tireoide. As nossas atitudes diárias constroem a nossa saúde. Lembre-se dessa frasezinha para a gente refletir. E a cada dia é uma oportunidade para a gente construir um novo dia, mais saúde. Graças a Deus a vida nos proporciona dias para a gente corrigir erros nossos na alimentação, erros nossos de relacionamentos, erros das mais vastas situações que a gente poderia citar. Por isso, o agora é importante que a gente faça da melhor forma, tá bom? Bom, então como eu já disse, a gente tem um quadro de hipofunção da tireoide. A mais comum é o hipotireoidismo autoimune, que é a tireoidite Hashimoto. E isso vai gerando uma lesão da tireoide, gera um processo inflamatório e pode gerar até situações assim de fibrose da tireoide. Por isso, não joga a bandeira nessa história, né? Não deixa tudo a perder diante de um diagnóstico. Continue cuidando do seu corpo. Em vários casos, você consegue segurar a progressão de uma doença. Em vários casos. Por quê? Porque você, às vezes, simplesmente, tirando alguns fatores que levaram à doença, você consegue resgatar vários fatores da sua saúde. E quem sabe você é agraciado com alguma reversão de cura. Depende de cada caso, depende da doença que a gente pode estar falando. Tá bom? Então, como eu disse, a gente tem alguns exemplos de hipotireoidismo. Esse é o mais comum, tireoidite Hashimoto. A gente tem também casos de hipofunção da tireoide sem o ataque dos anticorpos, sem ser autoimune. A gente tem também o hipotireoidismo, por exemplo, do bócio que eu citei, que aumenta a tireoide. Você, por exemplo, por falta de iodo, então você tem o cérebro ali falando, olha, tá faltando hormônio tireoidiano, produz aí. Ela vai produzindo ali a tiroglobulina, né, que é um aminoácido ali, onde tem vários, é uma molécula onde você tem vários aminoácidos de tirosina, por volta de 70, só que falta, por exemplo, o iodo para fazer aquelas conversões. Por isso que é importante a gente entender que a vida não é só um aspecto, é o conglomerado, é a orquestra toda trabalhando em conjunto. Dentre outras enzimas, você precisa da substância, iodo, selênio, zinco, enfim. E aí você não completa para poder ser liberado para o corpo. E a glândula vai produzindo, porque o cérebro quer que produza mais hormônios, só que ela não consegue liberar.
para a circulação. Esse é o bócio. É um outro caso de, por exemplo, hipotireoidismo. Quando a gente fala em hipertireoidismo, o excesso, a gente tem também doença autoimune mais uma vez, como a doença de Graves, onde você tem ali uma imunoglobulina, um anticorpo que vai lá, acopla no localzinho ali que fica estimulando, né, a glândula tireoide a produzir, como se fosse um TSH, só que em vez do TSH, né, o hormônio que vai realmente liberado pela hipófise anterior para estimular a tireoide, é como se em vez dele durar 1 hora, ele durasse 10 horas, ficasse 10 horas estimulando a liberação de hormônio tireoidiano. E isso aí, né, traz toda aquela consequência dos hormônios altos. E a consequência do hipertireoidismo, que aí corre para um outro, é o oposto do hipo, certo? Mas essas são as causas aí mais comuns, tá bem? Bom, continuando, eu não poderia deixar de falar um pouquinho com vocês de causas que podem estar relacionadas com disfunções da tireoide, indo pelo caminho da psicossomática. Até que ponto que nossas emoções podem estar relacionadas com isso? Eu gosto de citar esses exemplos para as pessoas refletirem. Não tem cunho da minha formação médica, né? Talvez falte estudos, apesar de que em muitos casos algumas palavrinhas dessa acabam se encaixando em algum desequilíbrio que a gente carregue, no sentido de, poxa, talvez será que essa parte emocional contribuiu para o desenvolver de uma doença? No caso a gente está falando da tireoide. Então, quando a gente fala em disfunções da tireoide, a gente está falando com essa região do corpo, nós estamos falando com a comunicação. Olha essas palavrinhas-chave. Comunicação, autoexpressão, está relacionado com esse chakra laríngeo, que é o expressar, é o dar, é o falar, é o expressar. Então está relacionado com energia, com metabolismo. Às vezes a pessoa está engasgada com a vida. Tem alguma coisinha engasgada? Será que isso influenciou alguma questão? Então essa sensação de sufocamento, tá bom? Existem várias linhas da psicossomática. Tá? Uma delas, que eu costumo usar muita referência, para vocês pesquisarem também, tirar as próprias conclusões. A gente tem os materiais da Cristina Cairo, do Luiz Gasparetto, da Louise Hay, entre outros, tá legal? A Louise Hay, ela fala que problemas na tireoide pode ter relação com humilhação. Então ela até cita o exemplo onde a pessoa fala a palavra frase-chave que eu estou lendo aqui, viu? Sandra, nódulos pode provocar hipotireoidismo. Depois eu procuro te responder, tá? Vou só fechar o raciocínio aqui. Então, a Louise Hay fala que humilhação pode estar relacionada com problemas de tireoide, quando a gente entra na parte das emoções, levando ao desequilíbrio físico. E ela fala assim, a frase que a pessoa pode carregar com ela: nunca consigo fazer o que quero. Quando será a minha vez? E é a dica que ela dá, um novo padrão de pensamento para as pessoas que têm problemas relacionados à tireoide repita mentalmente, tenta guardar a ideia dessa frase para que vocês possam observar se isso vai te ajudar ou não. Avanço além das velhas limitações e agora dou-me permissão para me expressar livre e criativamente. Avanço além das velhas limitações e agora dou-me permissão para me expressar livre e criativamente. Observe, talvez isso possa ter contribuído, ou talvez você está enroscado realmente com algo. Reflita, ok? Então vamos lá, Sandra. A questão dos nódulos, né? Você pode colocar hipotireoidismo. Alguns casos das formações dos nódulos tem que ser sempre avaliado, fazer exames de imagem também, tá? Para a gente avaliar a característica desses nódulos. Tem alguns casos que pode ser até início de neoplasia, mas pode sim ser também problemas de hipotireoidismo. Sim, pode ser. Por quê? Às vezes carências de iodo pode proporcionar a formação de nódulos. Então a gente tem que avaliar com mais carinho, detalhar um pouco mais. Entretanto, lembre-se, uma boa avaliação vai responder tudo isso e um bom estilo de vida vai propiciar para o seu corpo o que ele tem de melhor e a sua melhor saúde. Tá? Em muitos casos a gente consegue evitar muitas doenças. Então, eu gosto muito dessa medicina na simplicidade, não subestimando toda a tecnologia que existe, não que eu não faça uso de vários recursos, exames, etc. Mas quanta sabedoria tem na simplicidade, no estilo de vida, na alimentação, nessas questões que muitas pessoas
fecha os olhos para isso, prefere estar ali na correria do dia a dia, trabalhando muito, às vezes acumulando 2 empregos para conseguir, enfim, por suas razões, trabalhar mais e às custas de uma saúde que não é a melhor que ela conseguiria, às custas de uma pressa para chegar onde? Se o principal é a nossa evolução como ser, certo? A ideia sim, Patrícia, vai ficar salva, tá? Depois a gente compartilha mais essa para que as pessoas possam assistir também em outros momentos, e peço que vocês, se encontrarem algum momento desde até agora, que já envie para outras pessoas, marque outras pessoas aqui para que elas possam também assistir, também se auto-observarem até que ponto que elas estão fazendo alguns aspectos da vida que podem ser, são possíveis, potenciais a serem modificados, né, para melhor, tá? Então marque aqui as pessoas e envie esse nosso vídeo para as pessoas poderem assistir em outros momentos, tá bom? Bom, então olha só, não é do dia para a noite que a gente constrói uma mudança na nossa vida, pelo menos para mim as mudanças são graduais. Tem pacientes que sim, mudam do dia para a noite, mas o que eu observo que dá mais resultado é as mudanças graduais, tá legal? Então vá no ritmo de vocês, mas vejam o que vocês podem fazer para já mudar hoje. A Sandra perguntou a questão do hipotireoidismo, do bócio, né, dos nódulos. Então tem estudo mostrando que quando a gente avalia lá os casos de hipertireoidismo, no mais específico no bócio multinodular tóxico, ele nesse estudo, 18 casos para cada 100 mil por ano. E já no outro local, onde tem alto consumo de iodo, a quantidade de casos de hipertireoidismo cai de 18 para 1,5 casos por 100 mil por ano. Uma redução de quase 12 vezes. Claro, nós estamos falando de cenários de déficit importante de iodo proveniente pela alimentação, que é a principal fonte. Mas olha só, como que um detalhezinho pode fazer toda essa diferença, certo? Bom, outras causas que a gente pode citar que podem caminhar, podem conduzir, influenciar o hipotireoidismo, além do que eu já citei, como estresse, cortisol, deficiência de iodo. A gente tem outros casos aí, por exemplo, vou citar alguns, tá? Induzido por medicações. A gente tem medicações que atrapalham sim o funcionamento tireoidiano. Você tem, por exemplo, o lítio, é uma droga aí que é muito utilizada em controle bipolar, né, de humor. Você pode influenciar a amiodarona, um antiarrítmico, né, para justamente fazer o controle ali da frequência do coração em pessoas que têm arritmias, inibidores da tirosina quinase. Então a gente tem algumas drogas que podem influenciar. Sim, por exemplo, o sexo feminino ele tem chegando a dobrar até 10 vezes mais casos de hipotireoidismo do que no sexo masculino, tá bom? Na gestação tem uma predisposição ao desenvolvimento, por isso que é muito importante esse cuidado durante a gestação, por isso que tem o teste do pezinho. Um neném um recém-nascido que tem esse problema, que vem, enfim, de uma mãe com hipotireoidismo, pode ter lesões irreversíveis, né? Retardo mental. Por isso que é importante fazer, por exemplo, o teste do pezinho e, claro, o pré-natal todo. Porque muitas vezes nesse pré-natal, acompanhando a mãe, já é um caminho para você proporcionar uma boa formação do nenenzinho, certo? Bom, então, como eu já disse, a cada dia, a cada atitude, a cada alimentação pode ser o momento de nos cuidarmos. Aquela rotina que a gente organiza na nossa vida, alimentar, do despertar, do dormir ou não dormir, da atividade física, isso tudo pode ser um fator que a gente pode cuidar. Falando da alimentação, é de praxe a gente sugerir os alimentos in natura. Porque pensa comigo, se a gente citou ali a questão do processo inflamatório como um fator que piora a saúde do nosso corpo como um todo, a doença autoimune, ela tem sim uma relação, por exemplo, com processos inflamatórios. Tá? E uma das fontes que pode estimular esse processo inflamatório ocorrer é os alimentos. Então, se você assim, consome muito açúcar, se você favorece processos inflamatórios, produtos industrializados, os frios, embutidos, alimentos com muito corante, conservante, esse desequilíbrio dos nutrientes, né, de quantidade de gordura do dia, quantidade de proteína recomendada, quantidade de carboidrato,
Esse desequilíbrio vai acentuar processos de digestão alterado, picos de insulina desnecessariamente. A insulina está ali, é um hormônio que vai estar relacionado com o cortisol, vai estar relacionado com a glândula tireoide. Então não tem como a gente separar. Tá? Pessoas que ficam oscilando muito essa energia, muito carboidrato, faz aquele pico de açúcar no sangue, aí você tem excesso de energia, depois você tem queda de energia. Então lembre-se, açúcar e saúde não se combinam, tá bem? Tem que ter muito equilíbrio e evitem açúcar refinados. Lembra que o açúcar pode ser um açúcar de mesa, pode estar vindo numa forma de um farináceo, e ainda somada a questão do farináceo, o farinha de trigo, que é alto índice glicêmico, vai aumentar muito o açúcar do sangue. Ele tem também o cromo, que vai ali competir com o iodo. Mais um agravante para a tireoide. E aí você come aquele pãozinho de manhã, uma bolacha no meio da manhã, uma fritura no meio no almoço, à tarde um bolo, e aquilo ali vai somando para o corpo ter que lidar com todas essas alterações de açúcar, de insulina e toda essa química envolvida. Olha como o buraco é mais embaixo, olha quantos detalhes tem quando a gente segue essa linha, né, dos alimentos que são muito processados, vamos dizer assim, certo? Então tem que ir para esse caminho natural. Na dúvida, não quer errar? Alimentos naturais, alimentos crus são super bem-vindos. Já para vocês ficarem curiosos, vou falar dos alimentos balciogênicos, que tem alguns alimentos que o pessoal fala, olha, isso faz mal para a tireoide, não é mesmo? Vou entrar nisso já. Mas não quer errar? Variem os alimentos, variem as cores dos alimentos, fuja dos processados, industrializados. Parece que, para mim, isso é muito repetitivo. Às vezes as pessoas, eu acho que eu falo como se fosse algo muito óbvio para mim, mas eu preciso às vezes detalhar mais até. Porque as pessoas têm essa dificuldade, elas não entendem que ficar assim, comendo um pacotinho ali de bolacha, chocolate aqui, um sorvete acolá, na hora que você vê, metade da sua alimentação é uma alimentação que é potencialmente nociva à nossa saúde. Bem delicado isso, viu, meus queridos e queridas? Então, prestem atenção, observe até que ponto que vocês podem melhorar. Ninguém é mais importante que vocês para se amarem, para quererem se cuidar. Porque depois, tudo tem um preço na vida, não é mesmo? Aí, quando a gente fala para variar os alimentos, poderia citar várias questões de cada alimento. A gente ficaria aqui horas falando sobre fitonutrientes, né, sobre micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, na dúvida, pode parecer simples, mas aquela ideia de variar as cores é espetacular. Porque cada um dos alimentos tem mais quantidade de um carotenoide, de um flavonoide, de uma antocianina. Um tem mais magnésio, outro tem mais potássio, um tem mais iodo, um tem mais selênio, como as castanhas do Brasil, castanha do Pará. É fundamental para a nossa saúde, principalmente tiroidiana. Você deve consumir essa variação, essa gama toda de alimentos, de legumes, leguminosas, verduras, variando as verduras. Não é para comer todo dia a mesma folha. E nem para comer 2, 3 folhinhas de alface e um pedaço de tomate e falar que é salada. Não, é diferente, é uma quantidade importante, uma pratada, uma travessa de folhas, muito bem temperadinha. O que mais? As sementes, as castanhas, tudo isso você variando, você vai estar compondo uma alimentação equilibrada e o nosso corpo, muito sabiamente, vai se virar ali e pegar o que precisa de cada alimento. Tá? Então, a primeira questão tira o que estraga o corpo, tira, vai reduzindo. Quer comer algum doce? Começa a tirar os processados, os doces, bolachas, pães, bolos, vai diminuindo, vai no seu ritmo. Na intersecção, nesse processo de transição, consuma muitas folhas juntos. Vai comer um lanche, uma pizza, coma uma salada junto. Até que você consegue ir retirando mais esses alimentos potencialmente nocivos à nossa saúde. Gorduras refinadas também atrapalham o funcionamento do nosso corpo como um todo, inclusive da tireoide. Tá? Quer gordura boa? As gorduras das castanhas, do óleo de coco, do abacate. Aí você já está indo para um caminho de mais saúde. Fontes de iodo, vamos falar um pouquinho dessa fonte de iodo. Geralmente iodo a gente associa com o quê? Com mar, com algas. Teria também os frutos do mar, os peixes, mas lembre-se que a maior parte do que a gente tem hoje em dia de peixes que são vendidos são peixes que são alimentados com ração. E aí? É a mesma questão das carnes.
você tem um controle muito menor de qualidade quando você entra nos produtos de origem animal. Por quê? Porque o problema não é só o produto ali, o alimento em si ser de origem animal, não. É desde a ração, do que é dado, se é transgênico ou não, se você está diante de uma carne, por exemplo, que tem ali antibióticos, vacinas, isso tudo vai para esse composto. Então, no reino vegetal, você consegue ter um controle melhor. Tá bem? Bom, então lembra disso. Fontes de iodo, a gente poderia citar, por exemplo, as algas marinhas, frutos do mar, peixes, o sal marinho, simplesmente já ali, né, você já vai ter esse iodo presente. O sal, em regra de mesa, eles por lei têm essa adição, até mesmo o sal rosa estão adicionando. Ou você pode suplementar, o Lugol, né, muito conhecido. Bom, não tem como deixar de conversar com vocês um pouquinho sobre os alimentos bociogênicos. Não sei se vocês já escutaram falar nisso. São aqueles alimentos tidos como que atrapalham, que são contrários ao funcionamento da tireoide. Que eles dizem ser, por exemplo, potencialmente até tóxicos para o nosso corpo. Eu escrevi um artigo, está no meu site, amelhormedicina.com.br, entra lá e digita lá, brássicas. Que nada mais é que estamos falando, quando a gente fala em alimentos bociogênicos, nós estamos falando em alimentos da família Brassicaceae, das brássicas, das crucíferas. Para quem não está muito familiarizado, nesse grupo, nessa família, perdão, a gente tem mais de 3.000 espécies de plantas ali, tá bom? Agora, as mais conhecidas seriam quais? A gente poderia citar a couve-flor, o brócolis, a couve de Bruxelas, a couve que a gente mais consome, mais encontrada, a couve-kale, o repolho, o rabanete, a mostarda, o nabo, a rúcula, o agrião, a selga, a couza. São várias desse grupo, e essas são as que a gente, né, mais consome. Então, e aí? Ela é vilã ou não é na história? Primeiro eu quero falar bem delas. Olha só, lembre-se que esses vegetais têm várias propriedades bem-vindas à nossa saúde. Tá legal? A gente tem na composição deles, a gente tem vitamina C, a gente tem magnésio, uma fonte excelente de cálcio do reino vegetal, proveniente desse que eu citei. Temos também ferro, zinco, fibras fundamentais para a nossa saúde como um todo intestinal, beta-caroteno, é encontrada ali também proteína e várias outras substâncias. E além de tudo isso, são alimentos de baixo índice glicêmico, que vai dar nutrição, vai nos trazer micronutrientes e sem dar pico de energia, sem dar pico de açúcar no sanguíneo, favorecendo várias doenças, inclusive o desequilíbrio da tireoide. Então, propriedades desses alimentos que a gente tem, dessas brássicas, é justamente o que? Se a gente for estudar substâncias ali encontradas, eu consigo explicar item por item, tá? Mas vou tentar não me estender muito, tentar ser o mais breve possível. Mas a gente tem propriedades desses alimentos anti-câncer, tá? A gente tem nesses alimentos substâncias como o indol 3-carbinol, tem também a substância ali, como eu disse, magnésio, cálcio, glucorafanina, que são substâncias que vão ajudar, por exemplo, no controle da pressão arterial. Na parte dos aspectos dermatológicos, pele, sistema imunológico, também a vitamina C é importante. A gente sabe que são substâncias que têm esse potencial em ajudar essa regeneração celular. Tá? Eu sempre pego forte nisso porque eu falo para as pessoas, ficam aí se preocupando em fazer um monte de procedimento de pele, isso, aquilo, mas estão lá comendo um monte de porcariada que está inflamando o corpo. E lembre-se, intestino, pela medicina chinesa, ele se exterioriza na pele. Então, uma saúde intestinal, provavelmente você vai ter uma saúde de pele, você vai ter menos inflamação, menos acne, menos espinhas, porque seu corpo está em harmonia, não está inflamado. Ou pela medicina chinesa, como eles falam, não está com fogo no chueiro, fogo no sangue. Bom, então na pele também a gente tem esses benefícios. Então a gente tem sim vitamina C, carotenoide, flavonoide, entre os minerais. Na parte da visão, né, ali a gente encontra, por exemplo, a luteína, zeaxantina, substâncias que são protetoras, vai ajudar na saúde da nossa mácula, tá bom? Que é uma estrutura que a gente tem nos nossos olhos. Beleza, continuando, a parte de digestão, como eu já citei, fibras são fundamentais, né? O isotiacianatos, né, que são protetores da mucosa do trato gastrointestinal, encontrados nessas brássicas, tidas como
bioestiogênicos, substâncias tóxicas para tireoide, mas calma lá, vamos ver se são tóxicas mesmo. Ali nesses alimentos, nas crucíferas, a gente tem substâncias que vão ajudar na nossa saúde óssea, como a vitamina K, fundamental para a gente ter esses ossos fortes, certo? O sistema nervoso, o potássio influencia, o potássio provém desses alimentos, cardiovascular, como eu disse, a parte do magnésio. Na gestação, a gente tem um ácido fólico presente nesses alimentos, tá legal? E por fim, claro que é um alimento que não inflama o corpo, pelo contrário. Então, esses alimentos, né, esse grupo de alimentos tido como bioestiogênicos, eles são um pouco tidos como oncotóxicos. O termo que me veio agora é que são tanto quanto demonizados pela sociedade. Olha, não consuma esses alimentos porque faz mal para a tireoide. Calma. Qual que é a substância que eles falam tanto que tem ali presente que pode estar sendo, né, lesiva à tireoide? Eles falam muito dos glucosinolatos. Também são chamados de glicosinolato ou também tioglicosídeos. Essas substâncias, elas dão aquela característica do sabor picante no alimento, tá? Nesses alimentos que eu citei. E existe mais de 70 tipos desses glicosinolatos, tá legal? E aí vem a preocupação. Como que essa preocupação surgiu e ela, né, se propaga? Como, por exemplo, um teste que foi feito, na verdade, em animais. E dali eles começaram a avaliar, poxa, mas será que faz mal mesmo? Teve alguma alteração naquele animal? Isso serve para nós também? E resumindo, precisa ser estudado ainda, não tem comprovação, tá legal? Tem um caso relatado que em pesquisa eu encontrei de uma mulher de 88 anos que desenvolveu um hipotireoidismo, mas olha só o quanto que ela consumia, era de 1 kg a 1,5 kg de um alimento chamado bok choy, que faz parte do grupo dessas brássicas, que é a selga chinesa. Poxa, 1 kg a 1,5 kg todo dia por vários meses. Que alimento que faz bem a gente consumir em grande quantidade todo dia e sempre? Nenhum, convenhamos, essa é a regra básica, nada sempre todo dia, quanto mais em quantidade tão alta, tá? Então, tem essa questão aí desse uso, nesse estudo, por exemplo, excessivo e irracional de um alimento. Tem estudos já que defendem o consumo, que falam bem. Eu já dei vários argumentos até agora que falam bem dos alimentos, que são benéficos em vários aspectos da nossa saúde. E a gente tem estudos que foram feitos com adventistas, consumindo adventistas do sétimo dia, tá? Que é muito comum utilizarem como estudos, por eles seguirem uma dieta vegetariana e facilitar o processo de interpretação. Então, mais uma vez, bons resultados com o consumo. Qual que é a moral da história, então? Que é o título do artigo que eu escrevi. As brássicas são vilãs, né, ou são bem-vindos à nossa saúde? Fazem mal ou não fazem? Aí que tá. Fazem bem quando consumido em equilíbrio, em variações, variando os alimentos. Nada sempre, todo dia. Lembre disso com muito carinho, porque dificilmente vocês vão se intoxicar. Eu já pude fazer alguns cursos com um professor, o Valdeli Knupp, que tem um livro maravilhoso que fala sobre as plantas alimentícias não convencionais. E conversei com ele justamente, não só com relação às brássicas, mas também com relação aos talos antinutrientes presentes em vários alimentos. Os fitatos, asfíticos, os fitalatos, são substâncias antinutrientes que atrapalham, né, a absorção de outros nutrientes bem-vindos à nossa saúde. Mas existe um equilíbrio. Só para detalhar um pouquinho mais, esses antinutrientes são encontrados, por exemplo, em leguminosas. Por isso que a gente sempre recomenda deixar de molho as leguminosas no mínimo 8 horas antes de consumir. Sempre nossos pais, avós faziam isso. Deixa de molho, joga aquela água e cozinha, por exemplo, o feijão em seguida. Por quê? Para diluir esses antinutrientes vai favorecer a digestão, menos gases, menos tempo de cozimento. São vários fatores que ajudam o nosso sistema digestivo. Então, justamente nessa conversa com o Valdeli Knupp, eu falei, ei, Valdeli, até que ponto que a gente pode, né, o consumo desses alimentos ricos e antinutrientes pode nos fazer mal? Aí a conclusão dos estudos dele, ele já é doutor, tem um trabalho maravilhoso por trás das plantas alimentícias não convencionais, falou o quê? Que precisa ser quantidade muito grande para fazer mal. Essa variação saudável dos alimentos automaticamente nos protege de problemas mais graves e nos proporciona, né, nos traz
traz ao nosso corpo, proporciona ao nosso corpo nutrientes variados, e aí o nosso corpo sabiamente vai pegar o que ele precisa e eliminar o que ele não precisa. Então, vamos com muita calma quando a gente fala desses alimentos bociogênicos. Eles podem sim ser bem-vindos à nossa saúde, desde que equilíbrio. Eles serão importantes para a nossa saúde da tireoide e de todo o nosso corpo. Tá bom? Como eu citei vários exemplos logo atrás. Então, vamos falar um pouquinho agora de suplementos. O pessoal adora suplementos. Recebo muitos questionamentos com relação a que a gente pode suplementar, o que a gente deve suplementar. Primeiro que a gente deve individualizar, deve ter muito cuidado, deve interpretar com exames, deve acompanhar com exames para ter segurança, tá legal? Cuidado, evitem ficar se automedicando e etc. Bom, quero falar também com vocês sobre os hormônios. Deve colocar ou não? E os hormônios bioidênticos? Primeiro, antes de entrar nos hormônios, eu vou falar um pouquinho sobre alguns outros suplementos, como por exemplo o iodo. Em vários casos ele pode ser bem-vindo suplementar. Aí, mais uma vez, a gente pode dosar, a gente pode avaliar se a gente quer uma dose fisiológica de suplementação, uma dose terapêutica, uma dose mais excessiva. A gente tem exames sanguíneos, salivares e urinários para ter isso de referência, se estamos seguindo uma dosagem correta e segura, tá legal? Mas alguns outros suplementos que na verdade compõem um todo da nossa saúde, mas que estão tantinho a mais relacionados com a tireoide, seria, por exemplo, magnésio, vitaminas do complexo B, selênio, zinco, tá legal? Só um que me lembrei agora, que eu não citei quando eu falei da alimentação, é o que? Da saúde intestinal. Por isso é importante a gente cuidar da alimentação, porque com a alimentação a gente vai conseguir sustentar as bactérias da melhor qualidade e, por sua vez, elas são fundamentais quando a gente está falando de qualquer processo de saúde, principalmente quando falamos em doenças autoimunes. Lembrem disso, o intestino é muito importante a gente trabalhar para que a gente possa resgatar a saúde na medida do possível. Então, processo inflamatório, doença autoimune, saúde intestinal, lembre disso. E tem muita coisa que eu compartilhei com vocês falando sobre a saúde intestinal. Bom, então eu falei alguns suplementos. Agora vamos falar a parte de hormônio propriamente. Quando a gente fala em hormônio bioidêntico, então uma pessoa está ali na situação que ela precisa de hormônio tiroidiano. A gente detectou, confirmou com exames, que eu vou falar exames no próximo passo. Então assim, na medicina convencional a gente entra em regra com o T4, tá? Que é a tiroxina. Só que o T4, para se tornar ativo, ele vai precisar ser convertido. Ele vai precisar de uma substância para que tire uma molécula ali do iodo, a desiodase, para que vire o T3. O T3 é a forma ativa do hormônio tiroidiano. Por isso que, já envolvendo a questão do exame nessa história toda que estou citando, eu em regra solicito também não somente o T4, não somente o TSH, para avaliar como está a saúde da tireoide. Muitas vezes a gente vai avaliar também o T3 e o T3 reverso. Então, essa é uma questão importante a gente entender. Na medicina convencional, a gente suplementa o T4. Por uma linha que está vindo já há alguns anos, eles defendem que a gente deve usar, em alguns casos, não somente o T4, o T3. Mas isso é caso ainda que, talvez, no futuro, a medicina convencional, a hegemônica, ela vai ainda abordar. Como eu pude assistir essa evolução de vários suplementos utilizados pelo ortomolecular e tal. Talvez isso um dia vai ser associado ao tratamento do T4, ou seja, utilizando também o T3 na prescrição quando necessário. Só um exemplo de 10 anos que eu tenho de formado, eu pude observar a medicina convencional antigamente tratava um distúrbio da parte óssea, uma osteopenia, osteoporose, somente com cálcio. E aí a gente no ortomolecular já observa que o mais importante é vitamina D, vitamina K2 e MK7, magnésio, entre outras substâncias ali envolvidas no metabolismo ósseo, tá? Então, agora vamos lá. Então a gente precisa suplementar o T4, o hormônio tiroidiano. A pessoa tem um hipotiroidismo por suas razões, ou quem tirou a tireoide. Às vezes é necessário até, como eu disse, chegou a essa conclusão com exames, etc., precisa suplementar, precisa entrar com o hormônio. E a dosagem, claro, individualizada, e avalia-se o quê? Essa questão de suplementar também o T3.
É chamado como hormônio bioidêntico. Por quê? Porque a molécula do T3 ela é idêntica à molécula do nosso corpo T3, certo? Que é a substância da forma ativa, aquela que realmente tem função. O T4 ele é como se fosse uma reserva circulante do nosso corpo, porque ele vai ser convertido na tireoide, no fígado, baço, nos rins, na forma ativa do T3. Só que o T3 tem uma meia-vida mais curta, por isso que a gente tem mais T4 circulante do que T3, para que isso seja mais lento, sua libertação, e a pessoa tenha o tempo todo o hormônio tiroidiano ativo no nosso corpo. Tá legal? E na modulação hormonal, em alguns casos, entra com o T3 em mais de uma vez do dia, para justamente eles sugerem que você vai conseguir mimetizar essa fisiologia, essa nossa natureza na circulação do hormônio tiroidiano no nosso dia, nas 24 horas. Que diferente de alguns hormônios que têm picos, né? O tiroidiano ele é constante, claro, com variações, mas não é igual ao cortisol, que é o pico da manhã. Valeu, que bom que tá gostando da aula, viu? Olha só, então, é isso. Em alguns casos a gente avalia se é o caso ou não de estudos, essas possibilidades, até que ponto vale a pena. Um parênteses que eu queria fazer é que às vezes as pessoas também ficam endeusando a modulação hormonal, falando super bem, questão do bioidêntico e tal, mas calma. Vamos sempre tentar seguir a nossa natureza, vamos sempre tentar ir pelo caminho do estilo de vida, porque esse sim é capaz de nos trazer a natureza, na essência, na nossa melhor saúde. Por mais que seja bioidêntico, é químico, ok? A molécula é igual, mas ela é química. Bom, continuando então. E aí você pede, em regra, costumamos pedir mais exames do que apenas o TSH, do que apenas o TSH e o T4. Nós que conduzimos de uma maneira um pouco mais detalhada, a gente avalia também o T3 e o T3 reverso, que é a forma inativa, porque de acordo com a molécula, porque lembra lá, o T4, para ele se tornar ativo, perde uma moléculazinha de iodo. E aí, de acordo do local da molécula que se perde esse iodo, ele pode se tornar um T3 formativo, legal, ou T3 reverso, que esse é inativo, e aí ele vai sofrer todo o processo de metabolização, mas para poder, sem cumprir sua função do hormônio tiroidiano, tá? Então, além dessa questão que eu costumo pedir, né, em regra, não somente o TSH e o T4, a gente pede também o T3, T3 reverso, exames laboratoriais, tá? Tem também a referência. Isso é um outro cuidado que talvez no futuro a gente acabe, né, a medicina acabe chegando a essa conclusão, assim como houveram algumas mudanças que eu já citei, da vitamina D, do cálcio lá para metabolismo ósseo. Talvez por a parte da tireoide, da sua interpretação e seu tratamento, talvez mude um pouquinho. Por quê? Por exemplo, referência do TSH é de 0,3 a 4,3. Quando a gente segue uma linha mais rigorosa, interpretação de exames, a gente quer o TSH, que é o que vai aqui avisar a hipófise anterior, vai liberar para produzir tireoide. A gente não quer com ele tendo que falar bastante para a tireoide funcionar, a gente quer que ele fale pouco, sem estar tendo que se esforçar muito para que a tireoide funcione. E mesmo o hormônio tiroidiano, a gente não quer ele no valor trabalhando no mínimo. Então tem uma interpretação um pouquinho mais rigorosa. Então estudos estão sugerindo que o ideal é ter um TSH mais baixo e não mais próximo do teto, que seria aceito mesmo tendo a referência por laboratório. Tá legal? Tem linhas que, né, dentro de cursos que eu fiz, tem professores que sugerem um TSH no máximo até 1, outros até 2. Então, cada caso é um caso, a gente tem que somar a interpretação de exames com o quê? Com interpretação clínica, exame físico, que aí a gente consegue ter mais segurança, certo? Serri Sandra, o Puran pode causar isso? Depois me detalhe a pergunta, eu não entendi. Talvez foi no outro contexto, né? Bom, mas então é isso. Em regra, o tratamento é simples, não tem segredo e em questão de semanas se estabiliza o funcionamento normal. Mas lembre-se, em alguns casos, a pessoa tirando alguns fatores, a gente consegue resgatar uma certa saúde da tireoide. Pode ser exceção à regra, mas é possível. Às vezes, se você tira aquilo que está lesionando, não está deixando a sua tireoide funcionar, com essas dicas que eu dei até agora, que você pode resgatar uma saúde da sua tireoide de uma maneira muito nobre, uma maneira que ela pode funcionar quase normal, ou que ela não progrida para pior, com uma inflamação crônica, uma fibrose. Tá legal? Então, pense nisso com carinho. Então, a parte de exames, a gente pede mais do que somente o TSH, principalmente o T4.
Tem essa questão do cuidado da interpretação de acordo com a referência que o exame que o laboratório ali sugere, do que a gente, né, seria mais rigoroso na interpretação. Algum outro exame pode contribuir para a nossa interpretação do todo, às vezes o mineralograma, para a gente avaliar se os minerais ali que estão relacionados ao funcionamento de toda a tireoide estão nos níveis ideais. Marcadores inflamatórios, porque pense comigo, se está ocorrendo um processo inflamatório, o corpo todo da pessoa pode não estar funcionando bem e, como consequência, pode gerar alguns processos que acabam por lesar a tireoide, ou pode estar relacionado com esse processo todo, é uma coisa só no nosso corpo humano. Então a gente tem marcadores inflamatórios como PCE, gás, ferritina, homocisteína e também suplementos que eles podem atuar mais específico em cada caso, tá? Bom, eu espero que eu tenha dado um pouco das ideias para vocês de tudo que as pessoas mais têm dúvida: funcionamento tireoide, alimentos que ajudam, suplementos que podem auxiliar, exames que podem clarear um pouquinho mais para a gente, para dar segurança no todo. E deixo o livro agora para quem vocês tiverem dúvidas, pode me mandar aqui que na medida do possível eu estarei respondendo, tentando sanar o máximo possível de dúvida de vocês. Claro que aqui a ideia é a orientação geral, né? Nunca individualizando, quanto mais algo de consulta, tá bem? Vamos lá, ó. A Renilda perguntou qual alimento não faz bem para o hipotireoidismo. Como regra geral, imagine que alimentos que vão intoxicar o nosso corpo, alimentos industrializados, processados, alimentos que vão estragar a saúde do seu intestino, alimentos que contêm aquelas substâncias que eu falei que vão competir com o transportador do iodo, certo? Como, por exemplo, alimentos que contêm bromo, como os farináceos, flúor, né? Contato com flúor pode ser ruim para o nosso corpo, e alimentos que contato com cloro, lembra lá da tabela periódica da coluna dos halogênios, eles por peso molecular vão competir por esses transportadores, então fique atento. Quer não errar? Na medida do possível, consuma alimentos orgânicos, alimentos naturais, varie entre eles. Essa é a ideia inicial, tá bem? Vamos lá, Sandro, deixa eu só tomar por aí, aumentou meu triglicérido. Então, olha, não que sirva para você tomar alguma medida, mas vamos entender o todo, tá? Primeiro tem que avaliar toda a fisiologia, se está equilibrado ou não o seu TSH, se está no número ideal com essa dosagem, T3, T4, T3 reverso, entendeu? Que esse é o monitoramento, isso é o acompanhamento. Quando você entra com os hormônios, você precisa ter de cada 1 a 3 meses ali uma reavaliação para poder chegar no seu basal, e aí a gente vai saber se você está no caminho certo. O triglicérides pode ser alterado por um hipotireoidismo? Pode, mas em regra quando ele está em disfunção, quando você não tem um hipotireoidismo controlado. Se você não sabe que tem hipotireoidismo e ele está ali instalado, ele pode influenciar sim suas gorduras sanguíneas. Agora, uma pessoa que está ali equilibrada, com a tireoide funcionando em harmonia, seja com medicação ou não, né, com os hormônios, muito provavelmente, às vezes um desequilíbrio de gordura é resultado de uma alimentação errada. Pode ter questões genéticas, pode, mas em regra é a alimentação que talvez não seja o melhor para a sua saúde, para o seu biotipo, tá bom? Então, tá. Outras dúvidas que me mandaram aqui, respondendo algumas das perguntas, pessoas queixando de emagrecimento excessivo, mesmo com tireoide normal. A questão de peso é algo muito peculiar, muito delicado a gente falar. Por quê? Tem que avaliar. Tem pessoas que têm um peso X que ela não gosta. Às vezes a pessoa tem a tendência a ser magra, ela quer ter mais peso. E aí fica brigando com o corpo, com a balança, escolhe os alimentos, porque quer engordar de todo jeito. Não adianta. E o inverso também. Tem pessoas que vai ser mais cheinha, tem uma tendência a ter um biotipo mais, com mais músculo, às vezes até maior tendência a acúmulo de gordura, e que quer ser magérrimo. Também não tem jeito. Agora, qual que é o ponto principal da questão do peso, metabolismo tiroidiano, etc? Ninguém vai sair muito do que é tido como saudável ali quando a gente pode usar alguns parâmetros de referência, o IMC, a bioimpedância, e fora toda a avaliação clínica da pessoa e de exames. Vai estar sempre ali no espectro, nenhum extremo vai ser saudável, mas tem aquela questão das pessoas saudáveis que eu atendo que estão ali dentro de um limiar correto, mas que seria esse o caso, o peso ótimo delas, mas elas não estão satisfeitas.
É aquela história, o magro querendo ganhar um pouquinho de músculo e aquele mais gordinho querendo ficar mais magro. Então tem que tomar cuidado. Hormônios equilibrados, o seu corpo vai estar equilibrado. Vendo, né, melhor cada caso. Mas a questão de peso, interpretação corporal, imagem corporal é algo muito subjetivo e muito delicado. Tome cuidado. As pessoas têm costume de falar assim: nossa, como você está magro, nossa, como você está gordinho. E às vezes pode estar errado. Às vezes um corpo gordinho, mais inchadinho, às vezes até o jeito que a pessoa goste, mas é um corpo inflamado, porque está retendo líquido, está inflamado. E às vezes um corpo mais magro pode ser mais saudável, porque ali sim está o equilíbrio. Enfim, tome cuidado, tá? E a outra pergunta que eu recebi é como saber se, da Jenny Francisco, com relação a como saber se tireoide está tudo ok. Então assim, para saber se a tireoide está tudo ok, é uma gama de interpretações que a gente pode, né, fazer uso. O exame clínico, a tireoide vai ter relação também com o queda de cabelo, os anexos, né, unhas. A gente tem várias interpretações que a gente vai avaliar no exame físico. A interpretação dos exames vai nos trazer muita segurança, certo? Uma outra dica que eu fiquei de passar para vocês, que eu comentei no início, é com relação à temperatura basal axilar logo que a gente acorda. Não é algo garantido, não é algo que a gente pode utilizar de parâmetro para já iniciar um tratamento. É só uma sugestão. Para algumas pessoas isso funciona. Que é o que? Logo que você acordar de manhã, sem despertador, algo espontâneo, você pega ali, sempre, sem sequer sair da cama, um termômetro, coloca lá na axila e espera ele ter o tempo dele necessário. Ali, e faça isso dias seguidos e anota. Só lembra que assim, não adianta levantar, acordar, voltar e pôr o termômetro, não, tem que ser temperatura basal no despertar. Coloca ali o termômetro e vai aferindo e vai anotando. O que esses estudos nessa linha sugerem é que existe uma tendência a quem está tendo temperatura menor que 36,5 pode ser que tenha uma hipofunção da tireoide, pode ser. Agora, se a pessoa está acordando ali com a temperatura basal de 36,5 acima, tá ok, é sugestivo de um bom funcionamento tireoidiano, tá legal? Essa é uma dica que eu tinha comentado que ia passar para vocês. E vocês podem fazer o teste, faça isso dia seguinte para poder tirar uma média, tá? Para poder ficar mais seguro dessas interpretações, certo? Bom, vou dando por encerrada a live de hoje. Eu compartilhei bastante informações com vocês, entendimento geral do funcionamento da tireoide, características dela funcionando excessivamente ou em hipofunção, né? A menos do que deveria funcionar, como funcionam os feedback, os alimentos que influenciam, os suplementos, com relação ao bisphenol A, né, os disruptores endocrinológicos, sobre os halogênios, enfim, informações riquíssimas que aos pouquinhos, se vocês fizerem essas mudanças, tem grande chance de vocês poderem preservar a saúde de vocês. Lembrando que cada caso é único, mas curta essa live, compartilhe com as pessoas nesse nosso bate-papo, este vídeo. Encaminhe para as pessoas que podem também se beneficiar, porque acima de qualquer benefício da tireoide, a gente está cuidando do corpo como um todo, do ser como um todo. E um ser saudável, ele vai radiar muito mais luz, vai ter mais tendência de ser uma pessoa capaz de se desenvolver no seu mais alto potencial. Valeu, agradeço a participação de todos vocês, obrigado, que bom que gostaram. Reveja esse vídeo todo na íntegra, coloca lá salvo para assistir em outro momento e compartilha com quem puder também se beneficiar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Vamos juntos, um abraço!